Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a honradinha, a famosa honradinha que todo homem conservador quer ter na sua casa. Vamos lá, já se inscreve no canal, deixa o seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo para outros homens que gostam desse conteúdo e que já se despertaram da Matrix, beleza? Primeiramente, por que alguns homens valorizam a castidade e a submissão? Por que eles querem a famosa honradinha? Primeiramente, precisamos entender o que é que significa a honradinha. A honradinha basicamente é uma mulher que os caras acham certinha de acordo com os valores deles. Então, é muito subjetiva. Então, não existe uma definição certa da honradinha, porque vai ter o cara que vai ter uma definição mais conservadora, vai ter o cara que vai aceitar coisas que outros não vão aceitar. Pois bem, existem vários fatores para os homens sonharem e preferirem essas mulheres. Os homens basicamente não acordaram do nada e disseram: a gente prefere uma mulher honradinha, uma mulher mais certinha, mais casta e mais submissa. Não, tem motivos por trás disso. E eu fiz aqui uma pesquisa e vamos entender a camada evolutiva por trás disso. O psicólogo David Buss, após estudar mais de 37 culturas, identificou que homens enfrentavam historicamente o problema da incerteza da paternidade, diferente da mulher, que tem certeza absoluta da maternidade. Basicamente, os caras nunca teve garantia biológica de que os filhos eram deles, de que os filhos eram seus. Isso criou, ao longo de milênios, uma preferência inconsciente por parceiras com menor histórico sexual, pois isso reduzia o risco de investir recursos financeiros ou a ter tempo e emoção e proteção em filhos de outro homem, cara. Pensa bem, isso faz muito sentido. Essa lógica não é consciente, cara, nem é racional, é instintiva. Cara, criar filho de outro homem é muito foda. É uma humilhação. O cara come, a mulher goza dentro e é você, o otário, o beta provedor, é quem vai sustentar a criança e fazer o legado genético dele ir pra frente. Cara, basicamente os caras ao longo do tempo, né? Eles não tinham nenhuma garantia, não havia tecnologia avançada para os caras fazerem teste de DNA para verificar se o filho era deles. Os caras basicamente decidiram que vão querer ficar com mulheres com menos histórico sexual. Isso diminuía as chances de os filhos não serem deles. E também temos que levar em conta que antigamente era mais difícil saber se o filho era seu através da aparência, porque veja bem, na Europa todo mundo era branco naquela época, não havia imigração, todo mundo era branco, na África todo mundo era negro e no Brasil todo mundo era indígena. Então, tipo assim, se fosse hoje em dia seria mais fácil, porque se o teu filho, se tu fosse branco e o teu filho nascesse negro, seria muito suspeito. Ou se tu é indígena e o teu filho nasce branco, seria muito suspeito. Mas naquela época não havia isso. É todo mundo da mesma etnia. E cara, é brutal, cara. É brutal como as coisas funcionam. O cara é cafajeste, vai lá, arregaça tudo, esbagaça ela e tu que vai ser o cara bonzinho que vai sustentar a criança. Eu sei que tu vais, cara, porque tu és bonzinho, né? Tu és bonzinho, tu és o cara do bem, tá ligado? E também, mesmo que você saiba que o filho não é seu, por exemplo, vamos supor que você está namorando com uma mãe solteira. O filho dela nunca vai te ver como uma autoridade em casa, nunca vai te ver como um pai, sempre vai te ver como um problema, vai te ver como um obstáculo, alguém que atrapalhou o relacionamento da mãe dele com o pai dele. O cara vai pensar o seguinte: pô, por que o meu pai não tá aqui? É por causa de você. Ele vai te ver como um cara que afastou o pai dele da mãe dele. Não compensa, velho. Não compensa hoje em dia. Sem contar que no Brasil você pode ter o coisa.
para ter que pagar pensão socioafetiva, aquela porra aí. E cara, hoje em dia, fazer teste de DNA, meu irmão, para confirmar se você é o pai, cara, é uma questão de precaução. Quantos homens por aí que estão criando filhos que não são deles sem saberem? Cara, isso é muito brutal, cara. É muito cruel. Elas têm prazer em fazer o homem beta criar o filho que elas tiveram com o alfa. Cara, é de uma crueldade absurdo você enganar um homem que o filho é dele. Cara, o Coruja já foi bem claro sobre isso, cara. O Coruja já falou que as mulheres não têm moralidade. Cara, eu vi isso com os meus próprios olhos, velho. Eu vi isso com os meus próprios olhos e eu fiquei. Cara, eu fiquei numa black pill brutal depois que eu vi isso. Como vocês já sabem, né? Eu sou imigrante aqui em Portugal e trabalho como garçom enquanto eu estudo. E veja bem, cara, eu vou vos contar um relato muito impactante. Há uns dias atrás aconteceu algo inusitado. Chegou um grupo de meninas no restaurante onde eu trabalho e elas pediram pizza. Só que teve uma delas que pediu uma pizza Lahane, sem cogumelos. Veja bem, para você entender, o nome da pizza ela muda de acordo com os ingredientes. Por exemplo, uma pizza Lahane, ela é uma pizza que leva fiambre e cogumelos. Se você remover os cogumelos, ela fica uma pizza margarida, que é mais barato. E também toda a base de todas as pizzas é a pizza margarita, que é basicamente queijo por cima da massa e pronto. Aí você vai colocando vários ingredientes, várias coisas, camarão, legumes, aí vai criando nomes de várias pizzas por aí. Só que acontece que o cliente, ele podia muito bem ter pedido apenas pizza margarida com fiambre, que seria mais barato, só que ela pediu pizza Lahane, sem cogumelos. Entendeu? Pizza Lahane sem cogumelos é a mesma coisa que pizza margarida. Mas eu não posso marcar isso. Eu tenho que marcar pizza Lahane porque ela me disse pizza Lahane. Só que isso vai sair mais caro para ela. Só que eu me esqueci disso e eu marquei pizza Lahane. Quer dizer, do ponto de vista técnico, eu não estou errado porque a cliente, ela viu o cardápio e sabe muito bem que toda a base das pizzas é pizza margarita. E se ela leu o cardápio, ela sabe que se ela pedir a pizza margarita com fiambre, vai sair mais barato do que pedir o nome da pizza Lahane sem cogumelos. Aí eu fui nas minhas colegas, né? Porque eu sou um dos únicos homens que trabalham lá. Quer dizer, sou eu e mais um outro. Eu tenho 18 anos. Todos os funcionários lá são mulheres. Todas os garçons. Somos só 2 homens lá. E naquele dia era só eu, o único homem lá. Então eu perguntei para as minhas colegas se eu deveria ir lá avisar para a cliente que pedir a pizza Lahane sem cogumelos seria mais caro do que pedir uma pizza margarita com fiambre. Elas falaram assim: não, quando sou eu deixo assim mesmo porque o cliente viu o cardápio, é o problema do cliente, não é o problema meu. Se ele não leu, não tô nem aí. E eu fiquei assim, mas pô, tu sabe muito bem que vai sair mais caro, não custa nada você avisar para o cliente. Aí ela vai mudar a pizza, ela vai mudar o nome da pizza. E eu fiquei assim, fiquei sem acreditar naquilo. Depois eu fui perguntar para uma outra colega e ela falou a mesma coisa. Eu fiquei sem acreditar naquilo. Depois fiquei um tempo a tentar entender elas e passou o tempo, chegou a pizza na mesa. Eu falei, quer dizer, tanto faz também, tô nem aí. Só para vocês virem, cara, elas não têm moralidade. Também tem a camada psicológica, que além da evolução, pesquisas em psicologia dos relacionamentos mostram que muitos homens eles associam características tradicionais à segurança emocional, menor conflito conjugal, previsibilidade comportamental e compatibilidade de valores.
Porque a mulher tradicional, ela tende a ser mais previsível, tende a ter menos conflito, ela tende a ser mais boa para um relacionamento a longo prazo. Eu estou falando das mulheres tradicionais de antigamente, porque as mulheres tradicionais hoje já sabemos que é uma nova onda do feminismo, né? Cara, isso é a mesma coisa com a onda da tatuagem, né? Quando surgiu a tatuagem, porra, todo mundo queria ter tatuagem, era visto como rebeldia e tal, todo mundo queria parecer foda, ter tatuagem e tal. Então, o. Quando chegou hoje em dia mais ninguém quer tatuagem. Quando os ricos decidiram que não vão mais fazer tatuagem, porra, também todo mundo começou a remover tatuagem, né? É a mesma coisa com o feminismo. O feminismo surgiu há pouco tempo e, porra, toda mulher queria ser feminista. Toda mulher queria se parecer feminista, se declarar feminista. Mas com o passar do tempo foram vendo o rombo que o feminismo está a causar na sociedade e algumas começaram a se considerar conservadora. Ai, eu não tenho mais a ver nada com isso, eu sou conservadora, eu sou delicada, ai, eu sou feminina, eu não sou feminista, não sei o que, não sei o que. Já sabemos como é que isso funciona, cara. Elas vão sair do feminismo, vão dizer que o feminismo não foi culpa das mulheres, que foi culpa do machismo, que foi culpa dos homens, e vão voltar e vão dizer que são conservadoras. E, cara, isso vai ser muito pior do que elas disseram que são feministas, porque quando uma mulher fala que ela é feminista, porra, tu já se afasta na hora. Mas quando ela fala que é conservadora, mas tu sabe, tu vê bem na cara dela e você percebe que ela é feminista, cara. Isso é muito perigoso, porque vai fazendo com que muitos homens acabam se relacionando com mulheres feministas que dizem ser conservadoras. Isso pode ser um grande problema. Mas enfim, é só o cara ter a habilidade de sentir o cheiro de que vai dar merda muito rápido que o cara evita esse problema. Eu fiz aqui algumas pesquisas e vamos ver o que é a mulher certinha. É subjetiva? Por que é subjetiva? E a resposta é sim. E é profundamente subjetiva. Entender por que é essencial. Você precisa entender por que o conceito de honradinha aqui na comunidade é subjetiva. O conceito popular da mulher certinha mistura elementos de origens completamente diferentes. Para uma mulher ser considerada honradinha ou certinha, ela tem que ter as seguintes características: castidade sexual, que os caras mais religiosos, mais os cristãos tendem a valorizar muito isso. Castidade sexual, submissão doméstica também, comportamento recatado e modesto e delicada, mais feminina, lealdade e fidelidade, compatibilidade de valores. Bem, o problema aqui é que cada homem hierarquiza esses elementos de forma diferente. Para um homem mais cristão, a castidade, casar virgem, pode ser algo inegociável. Para um homem mais conservador, um ateu da vida, foda-se se ela é virgem ou não. O cara não tá nem aí se ela já teve uns 10 parceiros sexuais. Pode importar mais a lealdade e a estabilidade emocional do que o histórico sexual. Para outro cara, o conceito é puramente estético. Mulher discreta, recatada, delicada, na aparência, elegante. Você pode ter o cara que é cristão, por exemplo. O cara pode dizer, não pode ter... Não pode dar nenhum beijinho, não pode ter tido nenhum relacionamento, não pode ter histórico sexual, tem que ser zero, tem que ser, quilometragem nova mesmo, sem ter nenhum tipo de relacionamento. Você vai ter um outro cara que vai dizer, cara, não importa, desde que ela não tenha mais de 5 relacionamentos, desde que ela não tenha dado para mais de 5 caras, tá tudo bem. Cara, essa subjetividade da mulher honradinha, ela existe por questão cultural, né? De valores das épocas. E por isso, quando se aplica a uma pessoa, não se aplica a todo mundo. E os critérios também não são o mesmo. Por isso, não existe definição universal acordada. Existe mais uma ideia projetada e cada homem projeta a sua ideia, né? Cara, veja bem, cara, que engraçado. Um estudo feito por David Boss,
analisou preferências de parceiros em dezenas de países e as conclusões gerais é que os homens valorizam mais a juventude e a atratividade física do que as mulheres. As mulheres, elas valorizam mais a capacidade de provisão econômica do homem. Cara, eu discordo aqui. Embora sim, as mulheres preferem homens que têm capacidade de provisão e proteção, elas também preferem um homem que vai dar a elas uma aventura emocional. Por isso que elas se relacionam com cafajeste, se relacionam com traficante, com bandido, com cara mau que bate nelas. Por quê? Por causa da aventura emocional. Elas gostam disso. Por que elas viajam o mundo sem mesmo ter conhecimento? Aventura emocional. Elas querem viver uma emoção intensa. O estudo também chegou à conclusão de que ambos, tanto homem quanto mulher, valorizam acima de tudo gentileza, confiabilidade e estabilidade emocional. Cara, nessa parte também eu discordo desse estudo, porque sabemos que as mulheres tendem a se envolver com homens perigosos, elas gostam dos cafajestes morenos tatuados com cara de bandido. Já o beta, cara, não sobra nada pro... O beta é só uma... É só um prêmio de consolação. A intensidade dessas preferências varia entre culturas, mas o padrão central é consistente. Cara, concordo plenamente aqui, porque no Ocidente, cara, no Ocidente se perdeu essa cultura de casar virgem, se perdeu essa cultura de preservar a castidade da mulher. Já em alguns países na Ásia, é muito comum ainda ter casamento com mulher virgem, casamento arranjado, e ainda tem muito essa cultura conservadora. Cara, veja bem, quanto menos parceiros sexuais teve uma mulher, mais ela tende a permanecer em um relacionamento sério. Já uma mulher rodada, meu irmão, ela não fica... É só ver o caso da Mia Khalifa, pô. A Mia Khalifa, ela era casada, e ela se divorciou porque foi rodada. Foi rodada até demais, cara. Até ultrapassou o limite da rodagem, velho. Eu nunca vou entender esses caras que se casam com atriz de filme adultos, cara. Não faz sentido. Cara, e os homens, eles sabem muito bem diferenciar uma mulher que é para comer casualmente, que é só para gozar e dar leitada e ghosting, de uma mulher que é para casar. Para longo prazo, cara, a mulher ser leal, a mulher ser fiel a ele, a mulher ter compatibilidade com ele, entender ele, respeitar o cara, admirar o cara. Cara, isso é um critério que os homens valorizam muito mais. E a pergunta que fica, ainda essas mulheres existem ainda no Ocidente? Essas mulheres, elas ainda existem? Elas existem sim, mas são uma grande minoria no Ocidente em geral. Elas são bem raras. Alguns podem dizer que você pode encontrar elas em comunidades religiosas, evangélicas, católicas, ortodoxas, judaicas, muçulmanas. Mas, cara, nós sabemos muito bem que nas igrejas de hoje em dia, cara, é uma fábrica de falsos cristãos, cara. É uma fábrica de mulher rodada. De mulher que se diz ser conservadora, mas no final é toda rodada. E as menininhas da igreja já perderam já o cabaço, já deram pros caras lá da igreja, mano. Você não vai encontrar isso facilmente. Cara, o único lugar onde você vai encontrar uma honradinha, cara, é na igreja. Ou é na igreja, ou então você meter o pé do Brasil e ir para um país aí do Médio Oriente, de repente Marrocos, pô, ir para o Marrocos, ir para Egito, ir para lá para o Médio Oriente, pô, aí é foda também. E o cara não vai ter dinheiro para isso. Eu não tô dizendo que é impossível, é bem possível, mas, cara, eu não acho que vai ser fácil. Porque, veja, um problema que existe nisso é o risco de fingimento em comunidades religiosas, que são igrejas que fingem ser igrejas, mas na verdade é um grande caso de Satanás. O fenômeno se chama Puta que pariu, como é que eu vou ler isso? Sangnylang Haitau. Isso, Sangnylang Haitau Substance. Isso é quando uma mulher adota-se os sinais externos da castidade e submissão, sem que esses valores estejam genuinamente internalizados. Ou seja, quando uma mulher se veste toda casta, cobre o corpo, quando você bate o olho nela, você fala, nossa, que mulher casta, que mulher
que mulher santa, submissa a Deus, mas na verdade por dentro ela é uma safada vagabunda que dá para vários homens. Cara, isso existe muito nas comunidades cristãs, porque muitas delas só vão para a igreja por pressão da família mesmo. E cara, você vai ver várias jovens rodadas nas igrejas, elas fingem ser santas, mas cara, estão quicando no pau de vários homens ao mesmo tempo. Veja bem, como se proteger dessas mulheres? Como você pode saber identificar uma mulher que é boa ou não é boa para relacionamento? Cara, é só observar o comportamento dela ao longo do tempo, não apenas em ambientes controlados. E também você tem que avaliar a consistência entre o que ela diz e o que ela faz fora do ambiente religioso. É também acompanhar o conteúdo aqui da comunidade, porque elas vão te ajudar a se formar mais, a ter mais capacidade de se proteger contra o sistema. Você pode se perguntar, mas as mulheres cristãs ainda são castas e submissas? Cara, oficialmente sim. Oficialmente você pode dizer, elas são castas e submissas, mas o ensinamento formal da castidade e submissão é mantido pelas principais dominações. Veja bem, toda a igreja, principalmente a igreja católica, defende que a abstinência pré-marital e fidelidade matrimonial como dogma. A castidade é parte do catecismo. E as igrejas evangélicas, elas ensinam pureza sexual ativamente em cultos de jovens, congressos de mulheres, cursos de noivos. Mas cara, veja bem, cara, a gente sabe muito bem, nós sabemos muito bem que hoje em dia muitas igrejas, cara, foram tomadas pelo capeta, mano. Foi tomada pelo diabo. Mano, veja bem, o Papa aprovou o casamento homossexual. Que porra é essa? E cara, pastoras na igreja, mano, que merda é essa de pastoras na igreja? Que bagunça é essa, cara? Isso basicamente virou uma bagunça. Por isso que hoje em dia, cara, se você tá numa igreja que presta, numa igreja que não tem essas vagabundagens, meu irmão, tu é sortudo. No meu caso, eu sempre tive em igrejas de comunidade africana, né? Como sabem, lá na África, nós somos muito conservadores lá. Lá quando tu fala que tu é gay, meu irmão, tu vai tomar uma paulada na cara mesmo. É, e por isso, eu nunca tive esse contato com as comunidades brasileiras aqui, mas quando eu entrei em contato com a cultura brasileira nas igrejas, meu irmão, é pastora, é gay dando culto. Cara, que porra é essa, mano? É mulher indo vestida como se ia para um puteiro. Cara, que merda é essa, velho? Que palhaçada é essa? Quer dizer, para ir para uma igreja, você vai usar roupas curtas, roupas apertadas, roupas que não prestam. Também isso serve tanto para muitos negros, né? Eu sou negro, tá? Vão para a igreja o quê? Vão de calça larga, camisa larga, vão de chapéu, colar o quê? Falam, cara, isso é cultura negra, pô. É cultura negra, é expressão da cultura negra, não sei o quê, não sei o quê. Cara, veja bem, você não vai para um tribunal com calça larga, com camisa larga, com colar de prata, pô. Você vai para um tribunal com terno, vai bem vestidos. Então, por que para ir para uma igreja você vai desse jeito? Me fala. Isso é uma imaturidade. Para ir para um banco, você vai todo arrumadinho, bem vestido, todo certinho, mas para ir para a casa de Deus, você vai vestido como se fosse para uma festa. Tá de sacanagem com a minha cara, pô? Cara, por mais que ainda seja decepcionante, né, as mulheres nas igrejas, os estudos mostram que hoje em dia as mulheres que mais tendem a ter menos atividade sexual são as mulheres das igrejas, tá? Então, uma mulher ateu por aí, ela deve ser mais rodada que uma mulher da igreja, viu? Então, tomem cuidado. É isso aí, senhores. Se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E deixe nos comentários uma sugestão do próximo vídeo. É isso aí. Até o próximo vídeo.